dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. A leitura de hoje do livro de Provérbios envolve os versos 22 e 23, que diz assim: Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas com a multidão de conselheiros eles se estabelecem. O homem alegra-se em dar uma resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa é. Vivemos no tempo do individualismo, marcado pelo personalismo. As pessoas estão cada vez mais egocêntricas, sempre achando terem em si mesmas todas as respostas. Somente o soberbo acha que pode viver sozinho. Somente o soberbo imagina ter em si mesmo todas as respostas. Por isso que a palavra de Deus nos ensina a necessidade de recebermos conselhos. E o texto diz que onde não há conselho, os projetos são frustrados, mas na multidão de conselheiros, os projetos são estabelecidos. Aqueles que acham poder tratar as coisas no braço, na força, na arrogância, na individualidade, ele acaba sozinho no seu caminho. Mas quando nós nos juntamos e nós nos aconselhamos, os conselheiros se tornam responsáveis por aquilo que aconselham. Por isso, no aconselhamento, na multidão de conselheiros, os projetos são estabelecidos, eles se realizam, porque aí é todo mundo envolvido na mesma causa, todo mundo envolvido na mesma missão. O conselho da palavra de Deus para nós é que a gente não viva uma vida solitária, mas exerçamos a liderança de maneira solidária, ouvindo as pessoas e caminhando com elas. Esta é uma orientação que deve ser utilizada em todas as áreas da nossa liderança. É um conceito que se aplica à liderança familiar, é um conceito que se aplica à liderança ministerial, é um conselho que se aplica à liderança eclesiástica, é um conselho que se aplica à liderança empresarial. Em qualquer área que nós estivermos exercendo liderança, nós precisamos nos cercar de pessoas que possam nos aconselhar, de pessoas que possam estar ao nosso lado, porque nem sempre a nossa opinião é a melhor opinião. Nem sempre aquilo que nós projetamos no nosso coração é a decisão mais acertada. Por isso, é preciso que tenhamos uma multidão de conselheiros, a fim de que os projetos sejam estabelecidos. Porque onde não há conselho, diz o texto da palavra de Deus, que existe frustração. E a frustração, que eu creio ser a maior, é quando você olha e não vê ninguém junto com você na realização do projeto. Porque, na verdade, não é um projeto do todo, é um projeto individual, pessoal, personalista. E você acaba sozinho quando você não ouve pessoas, quando você não mobiliza pessoas. Mas a palavra de Deus nos diz no verso 23 que o homem alegra-se em dar uma resposta adequada. E a palavra, a seu tempo, ela é uma coisa muito boa. Quando estamos envolvidos em algum projeto e nós reunimos as pessoas e as pessoas dão respostas adequadas, a Bíblia diz que isto traz alegria. Mas onde não há esta resposta adequada, é lógico que existe tristeza e frustração. Por isso, a mobilização para
haver uma multidão de conselheiros, ajuda para que os projetos sejam devidamente realizados. Por isso, esse é um conselho da palavra de Deus que deve ser aplicado em qualquer área do exercício da nossa liderança. E que você não se esqueça de exercer a sua liderança compartilhada, para que não haja frustração, para que haja alegria e você veja os seus projetos sendo realizados de maneira efusiva, abençoadora, e isso sem dúvida nenhuma vai gerar realização para o seu coração e para as pessoas com quem você lida. Vamos orar? Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque a tua palavra nos ensina sobre assuntos tão diversos. E hoje aprendemos uma grande lição sobre liderança. A lição de que ninguém deve liderar sozinho. A lição de que ninguém deve liderar de maneira personalista. Ninguém deve liderar de maneira individualista. Ninguém deve liderar de maneira solitária. Mas todo exercício da liderança deve ser um exercício de humildade, ouvindo pessoas, aconselhando-se de pessoas sábias que tenham respostas adequadas. Por isso, ó Deus, abençoe o exercício da nossa liderança, onde quer que estejamos, seja na vida familiar, seja na vida ministerial, seja na atividade profissional, aonde quer que o Senhor tenha nos colocado, que o Senhor nos ajude a desenvolvermos a liderança a partir desse conceito da tua palavra, usando, ó Deus, a multidão de conselheiros para que os projetos sejam estabelecidos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?